Programa Simples Assim. Fome ou vontade de comer? Este é o assunto do Simples Assim de hoje. Confessa, vai. Você aí já deve ter comido sem ter fome, justamente porque tinha apenas vontade de algo. É aquela pessoa que já foi à geladeira e abriu e ficou olhando assim e fala: tô com fome de quê mesmo? Ai, tô com fome de alguma coisa, mas não sei bem o que é. Isso aí não é fome fisiológica, gente. Mas, para jogar luz sobre essa situação, a gente tem alguém muito especial para conversar. Mas antes, conta aí nos comentários. Você tem fome ou vontade de comer? Já abriu a geladeira ou os armários procurando algo sem nem saber do que é que você queria realmente comer ou que se você tinha necessidade de comer? Conta pra gente nos comentários. E já que você vai comentar, aproveita e se inscreve no canal se você ainda não o fez. Porque bora começar o nosso Simples Assim, sempre contando com a presença e a participação especialíssima do professor Dr. Durval Ribas Filho, presidente da ABRAM, Associação Brasileira de Nutrologia, o Dr. Durval, que viaja o mundo dando as suas palestras e recentemente esteve em países como Argentina, por exemplo. Foi isso, né, doutor? Seja bem-vindo. É sempre uma alegria inenarrável tê-lo aqui com a gente. Muito obrigado, Gislaine, obrigado a todos que estão nos assistindo. É verdade, nós estivemos lá na Argentina e foi um sucesso. É o Congresso Mundial de Nutrição e é interessante porque a Argentina, ela é o berço da nutrição no mundo, porque na década de 30 teve um professor, doutor Escudeiro, e que ele que começou a mostrar a importância que tem a nutrição, a importância que tem os nutrientes na nossa saudabilidade. Lógico que o Hipócrates já falou isso há mais de 400 anos antes de Cristo, mas ele é que efetivamente colocou isso nos livros e na nossa prática clínica. Então, é o berço da nutrição, é efetivamente a Argentina. E lá tem uma Sociedade Argentina de Nutrição, que promove um congresso todos os anos, e nós tivemos a oportunidade de sermos honrosamente convidados para estarmos lá e fizemos palestras dentro desse contexto aí dos aspectos nutricionais de uma maneira geral na área médica. Mas foi muito bom, foi um sucesso. Bom, vamos lá, doutor Durval. A gente estava falando sobre a fome ou a vontade de comer. Uma pauta sugerida pelo João. E, coincidentemente, eu estou hoje em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, na casa de uma prima. E ontem à noite pedimos pizza e ela disse: eu não janto, eu não estou com fome, mas eu vou comer porque é pizza. Então, isso não é fome, isso é vontade de comer. Qual é a diferença dessa fome emocional, que muitas vezes nós usamos até para descontar frustrações? Eu, por exemplo, sou ansiosa. Se eu estou ansiosa, eu como. E a fome, ou uma coisa tem nada a ver com a outra, vamos por partes, doutor. Diferença da fome de verdade, aquela que vai alimentar o nosso organismo, e a outra fome, que é só uma fome emocional, ou uma fome de comer por prazer, porque eu estou com vontade. Você falou uma coisa certíssima, fisiológica e emocional. Quantas e quantas vezes nós estamos com o estômago cheio e continuamos comendo, ou continuamos procurando a comida, que tem esse lado efetivamente emocional. Eu só vou reportar um pouquinho há um tempo atrás, quando Pavlov, em 1904, que era um cientista russo, 1904, ele fez experiências com cães e mostrou que nós temos um centro no cérebro, no hipotálamo, que parece um carocinho de azeitona, e que lá nós temos um centro da fome e da saciedade. Então, quando ele estimulava o centro da fome, o cãozinho tinha mais fome, e quando da saciedade, ele ficava saciado. Então, isso é um mecanismo fisiológico. Mas aí depois, na década de 40, o Skinner, um grande pesquisador, ele mostrou que realmente nós tínhamos uma fome mais caracterizada pelo hedonismo, pelo prazer, que é a fome hedônica. Então, a fome emocional, ela está muito, muito caracterizada pelo hedonismo, pelo prazer, e não pela fisiologia. Nós temos no nosso cérebro uma região, que é uma região do prazer, que se chama sistema límbico e núcleo accumbens.
Essas duas regiões têm uma grande quantidade de receptores, são neurônios que têm receptores para dopamina. Quem que já não ouviu falar da tal da dopamina, que é um neurotransmissor que dá prazer? Então, nós temos essa região que, quando o meio ambiente ele nos induz a esse tipo de comportamento, nós procuramos a comida para ter a compensação, para ter o prazer, através dessa atividade dopaminérgica, através dessa atividade desse neurotransmissor. Por exemplo, se eu tivesse aqui na minha mão uma cápsula de dopamina e tomasse, o que não é possível, porque ela não atravessa a barreira hematoencefálica, mas eu teria muito prazer, eu me sentiria muito bem. Então, a fome compulsiva, ela é caracterizada por uma busca por algo que possa me dar prazer para aplacar, para reduzir a minha ansiedade, a minha tensão, a meu estresse, o meu nervosismo. E é essa fome que nós chamamos de fome compulsiva. Então, quer dizer que a fome que é startada pela ansiedade, a fome que às vezes é pela emoção de estar celebrando alguma coisa, porque eu estou feliz, eu como, eu estou triste, eu como, nada tira meu apetite, doutor. Eu perco tudo, menos o apetite. Então, essa questão emocional é a tal da hedonista, são uma coisa só. Isso, essa é que é a fome hedônica, a fome do prazer, a fome da compensação. Vou até dar um outro exemplo com relação a uma mamãe, né? Porque, por exemplo, a obesidade tem vários fatores etiológicos, mas um desses fatores é o comportamental. Então, quando uma mamãe ela é muito ansiosa, tensa, nervosa, estressada, e ela muitas vezes transfere justamente esse tipo de sentimento para a criança, para o bebê ou para o adolescente, dando comida, de alguma maneira forçando aquela criança a comer junto, inclusive, com ela, que tem como contexto aplacar, reduzir, diminuir o seu grau de ansiedade. Então, isso é, inclusive, um fator etiológico, um fator que favorece o desenvolvimento de sobrepeso e obesidade. Por quê? Porque é um fator comportamental, onde a mamãe transfere para o seu filho esse comportamento, né, de compensação. Então, isso é só para mostrar que o hedonismo, a fome hedônica, ela é uma característica do ser humano, ela está inserida dentro desse contexto e que, infelizmente, quer dizer, só e somente só com medicamentos e, eventualmente, uma psicoterapia de apoio, é que poderemos reverter essa situação. Por quê? Porque a maioria das vezes a fome hedônica está diretamente ligada a uma ingesta calórica maior do que nós precisamos, porque você come sem ter fome. O seu organismo não precisa dessas calorias e você continua comendo e continua comendo. E isso, logicamente, dentre outras características, vai favorecer o sobrepeso e a obesidade. Mas essa é a diferença básica, então, entre uma e outra. Entrando lá o Pavlov, e da fome emocional, e aí sim entrando o Skinner dentro desse contexto de experimentos que ele realizou. E o que é que a gente tem que fazer, doutor Durval? Por exemplo, eu estou com fome, eu vou lá, eu abri a geladeira e fiquei olhando, procurando algo para comer. Então, aí eu já dei conta de que isso é uma fome emocional hedônica. Qual é a orientação? O que a gente deve fazer? Distrair com outra coisa? Beber água? O que a gente faz para não ingerir nada que não devamos ingerir? Se eventualmente isso está lhe trazendo problemas, e dentre eles o sobrepeso, a obesidade, logicamente aí vai ter que ter um tratamento médico utilizando medicamentos que liberem dopamina, que liberem serotonina, que liberem neurotransmissores que lhe dão prazer e que você não precisa buscar a comida para ter esse prazer, para estimular esse seu sistema límbico, esse seu núcleo accumbens,
que são essas regiões dopaminérgicas que nós temos no sistema nervoso central. E aí sim. Agora, veja, e você sabe muito bem quantas vezes, né, Gislane, a gente já teve a oportunidade de comentar aqui que nem todo obeso come muito, nem todo magro come pouco. Isso. E a gente conhece uma série de pessoas que têm magreza excessiva, ou mesmo que são magras ou normais, e que têm fome compulsiva, que come, mas não ganham peso. Então, essas pessoas, logicamente, não vão precisar efetivamente de ter cuidados maiores médicos, principalmente relacionados ao uso de medicamentos, agentes farmacológicos relacionados a essa fome compulsiva. Mas a gente sabe que a grande maioria, de alguma maneira, precisa. É lógico que a melhor observação que a gente poderia dizer é, olha, você abriu a geladeira, na geladeira tem frutas, além de outros e outros, ou pode ter chocolate, ou pode ter outros doces, etc. Então, faça de tudo para você procurar, então, uma fruta. Ou, o que é importante, não ter na geladeira, já que você tem essa característica, esse hábito, essa tendência à fome hedônica, não tenha na geladeira, faça de tudo para não ter na geladeira alimentos que, eventualmente, lhe vão provocar sobrepeso, obesidade, ou mesmo se você tem pré-diabetes, de repente até diabetes. Então, não há dúvida de que as frutas seriam muito, muito bem-vindas dentro desse contexto, para tentar compensar essa fome hedônica, essa característica que não é fisiológica para o nosso organismo. Doutor Durval, lança a mão de chás sem açúcar, obviamente, atividade física, são muletas que podem ajudar a combater a fome hedônica? Ah, sim, muito boa colocação. Por exemplo, atividade física, todos nós sabemos que libera a tal das endorfinas e outros neurotransmissores que dão prazer. Consequentemente, há uma redução da tendência ao desenvolvimento da fome hedônica. Os chás, de uma maneira geral, qualquer que seja o chá, ele faz um volume. Esse volume gástrico aumentado, ele distende o estômago. E quando nós temos uma distensão do estômago, um aumento do tamanho do estômago, ele emite sinais para os nossos núcleos hipotalâmicos da saciedade e estimula a saciedade e a pessoa tem tendência a comer menos. Com certeza é uma boa forma, é uma boa característica para você tentar reduzir essa ingesta excessiva de calorias sem o seu organismo precisar, sem você ter fome. Por isso que muitas vezes uma psicoterapia de apoio se faz necessária, né? Porque muitas vezes esse fundo psicológico ele tem que ser tratado em grande parte das vezes. Muito bem. E ter consciência, né, doutor Durval? O doutor Durval já falou isso muitas vezes, a gente é aquilo que a gente come, então a gente tem que ter consciência e saber que o nosso organismo não precisa. Então vamos lá, segura o tchan, segura as emoções e seja feliz. Doutor Durval, muito obrigada pela sua participação mais uma vez no Simples Assim. A gente sabe o quanto sua agenda é assoberbada, é ocupada, e saber que o senhor tem sempre um tempinho para estar com a gente, o senhor não tem ideia do quanto nós ficamos honrados com isso. É o contrário, eu é que me sinto muito feliz e honrado de estar aqui com você, com o João, que sempre está conosco, né? E ao longo dos anos, hein? Quanto tempo nós estamos juntos e, felizmente, saúde, crescendo juntos e, dentro do possível, tentando transmitir às pessoas que estão nos assistindo algumas maneiras de obter maior saudabilidade através da alimentação. Isso mesmo. Um grande abraço. Muito obrigado. Um abraço.